Boa tarde. Eu agradeço a presença de todas as pessoas que estão aqui hoje, que estão nos seguindo também pela internet. Cumprimento a todos. E hoje eu estou tendo um especial prazer, tendo a honra de receber aqui João Cândido Portinari. João Cândido é não só um amigo muito querido, mas João é um homem responsável por um projeto que, de certa maneira, se aproxima muito do nosso projeto aqui na academia, porque é um projeto que tem um respeito e uma devoção muito grande à memória, à manutenção de uma memória. No caso dele, a manutenção da memória do pai dele, o nosso grande, imenso Cândido Portinari. Nós aqui também, né, temos a preocupação com esses homens, mulheres que construíram o Brasil, né, que construíram a cultura brasileira e que nós preservamos com muito carinho, com muito cuidado. E João faz a mesma coisa com a memória do pai, com a obra do pai, através de um projeto lindíssimo, que é o Projeto Portinari, de que ele mesmo vai falar, não é? Ele mesmo vai nos contar esse projeto, que é um projeto que já tem agora muitos anos, que eu acompanho há muitos anos, e que é uma das mais significativas contribuições à formação cultural, estética da juventude brasileira, da juventude, das escolas. O Projeto Portinari, que visita todas as escolas, visitou anos a fio, andou por todo canto, né, apresentando à juventude a obra incomparável de Cândido Portinari. Né. Eu tenho aqui, e não vou dispensar, embora ele dispensasse isso, né, mas eu não vou dispensar o currículo do João. Eu vou ler para vocês, porque o João tem uma longa história. Né. João Cândido é PhD pela Massachusetts Institute of Technology, do MIT. Foi um dos fundadores do Departamento de Matemática da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, na PUC-Rio, do qual foi diretor de 1968 a 1970. Em 1979, o professor Portinari concebeu e implantou o Projeto Portinari, trabalho universitário de equipe multidisciplinar, empenhado no levantamento, catalogação, pesquisa e democratização de um vasto acervo documental sobre a obra, vida e época do pintor, seu pai, Cândido Portinari, que viveu de 1903 até 1962, quando, infelizmente, nos deixou. É presidente da Associação Cultural Cândido Portinari, sucedendo ao seu primeiro presidente, o professor Afonso Arinos de Melo Franco. Foram-lhe outorgadas várias honrarias, como o Prêmio Jabuti, concedido pela Câmara Brasileira do Livro, o Prêmio Sérgio Millier, concedido pela Associação Brasileira de Críticos de Arte, o Prêmio Rodrigo de Melo Franco, concedido pelo IFAM, e medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico na categoria de Grand Cruz, em 2023, outorgada pelo presidente da República, essas honrarias, entre outras. Né? E ele merecia todas, e merece, e outras virão, com toda certeza. Então, eu recebo aqui com grande alegria, com uma honra, receber o professor João Cândido Portinari.
João, eu vou passar a palavra para você, porque você tem muito mais a dizer essa tarde do que eu sobre o que quer que seja. Então, com a palavra, João Cândido Portinari. Boa tarde. Eu estou sem palavras para agradecer o que Rosisca disse com muita generosidade sobre mim. E agradecer principalmente a esta casa. É uma honra imensa para mim estar aqui e ver aqui pessoas queridas de muitos anos, com as quais eu tive relações de amizade durante tanto tempo, né? Eu não quero me estender muito nessas palavras introdutórias aqui, porque eu acredito que nós temos uma viagem emocionante para fazer juntos aqui. E essa viagem eu pensei em dividir em 3 partes. A primeira parte, lhes falar um pouco do projeto Portinari, que está completando 45 anos esse ano. É mais da metade da minha vida. Eu estou com 85 e tenho 45 já de projeto Portinari, né? Falar um pouco do projeto, até para justificar o que eu vou apresentar, alguns flashes assim sobre as relações que meu pai teve com os poetas, os escritores da sua época, né? Que ele esteve muito próximo, né, de todos eles. E, para isso, é preciso lançar mão da documentação que o projeto conseguiu reunir durante esses anos todos, né? E eu queria depois falar um pouquinho exatamente sobre essas pessoas, né, da área da literatura, da poesia com quem ele conviveu, e terminar com uma pincelada, né, se eu posso falar assim, sobre Guerra e Paz, né? O projeto que nós estamos empenhados nesse momento, que talvez seja o maior desafio que nós já enfrentamos nesses 45 anos, que é o projeto de levar os painéis Guerra e Paz, que estão na ONU em Nova York, para a Itália, em maio do ano que vem, para Roma, depois para COP30, em Belém do Pará. Vai ser uma coisa de um velho sonho de levar Portinari para o norte, né? Nunca aconteceu. E terminar na China, em janeiro de 2026, no Museu Nacional da China. Então, eu vou pedir permissão a vocês para dar início imediatamente, para mostrar um pouco tudo isso que nós temos a mostrar, né? Eu separei isso aqui porque isso fala muito de Portinari, né? Quer dizer, essa modéstia que ele tinha, essa humildade que ele tinha, ao mesmo tempo que ele tinha consciência, né, da genialidade dele e da importância da obra, ele era uma pessoa humilde, fiel às suas origens camponesas, né? Meu avô era um lavrador, né? Eram imigrantes italianos, e uma família muito numerosa. Ele teve 11 irmãos, né? Então, ele guardou isso a vida toda. E quando talvez eu esteja me adiantando um pouquinho, porque eu vou apresentar mais adiante a vocês o lançamento do livro Poemas de Portinari, né? Que nós lançamos na Funarte em 2019. E ele pôs isso como um prefácio, né? Ele dizia: quanta coisa eu contaria se pudesse e soubesse, a menos a língua como a cor. Ele não permitiu que o livro fosse ilustrado com as obras dele. Veja a dimensão do homem. Ele não queria que o poeta menor, que ele se julgava, se beneficiasse da fama do pintor. E depois, tantos anos depois, já ele falecido e tudo, quando nós fizemos a edição do livro, eu vou mostrar mais adiante, a gente resolveu ilustrar com as obras, né? E foi o que saiu pela Funarte. Então, vamos começar aqui. Vocês estão vendo bem aí atrás? Vocês conseguem ler as letras? Aí? Senão eu posso ler aqui, né? Então, entre pincéis e palavras, o universo de Portinari em diálogo com a literatura, vocês devem estar reconhecendo algumas dessas pessoas que estão aí, né? Depois eu vou identificá-las todas e vou pôr a foto completa. Isso aqui foi 50 anos de Graciliano Ramos. Teve um almoço em que eles estavam todos reunidos. Aliás, eles estavam sempre juntos, né? Isso é uma coisa que eu sinto que mudou na nossa vida. Eles estavam sempre juntos, né? Sempre discutindo Brasil, arte, literatura, mundo, política, né? A nossa casa era frequentada. Minha mãe fazia umas macarronadas que não tinha hora para chegar nem hora para sair, né? E eles estavam sempre ali reunidos, né? Eu queria também oferecer a vocês o meu contato, né? Aqui, se quiserem me escrever, tirar alguma dúvida ou elaborar mais algum ponto aqui. Então, eu vou convidá-los agora para a gente entrar no clima do que eu vou mostrar, para nós ouvirmos juntos um grande poeta brasileiro
que fez este poema poucos dias depois da morte de meu pai. Era um fraternal amigo de meu pai. Entre o cafezal e o sonho, o garoto pinta uma estrela dourada na parede da capela, e nada mais resiste à mão pintora. A mão cresce e pinta o que não é para ser pintado, mas sofrido. Entre o sonho e o cafezal, entre guerra e paz, entre mártires, ofendidos, músicos, jangadas, pandorgas, entre os roceiros mecanizados de Israel, a memória de Giotto e o aroma primeiro do Brasil, entre o amor e o ofício, eis que a mão decide. Todos os meninos, ainda os mais desgraçados, sejam vertiginosamente felizes. Agora, há uma verdade sem angústia, mesmo no estar angustiado. O que era dor é flor, conhecimento plástico do mundo, e por assim haver disposto o essencial, deixando o resto aos doutores de Bizâncio, bruscamente se cala e voa para nunca mais a mão infinita, a mão de olhos azuis de Cândido Portinari. A história do Projeto Portinari começa, na verdade, 15 anos depois da morte dele, com uma interpelação do seu biógrafo, o Antônio Calado, né? O Calado escreveu é uma denúncia, na verdade, e ao mesmo tempo é uma chamada para a ação, né? Segregado em coleções particulares, em salas de bancos, Candinho se vai tornando invisível. Vai continuar desmembrado nosso pintor, como Tiradentes que pintou. Ele faz esse paralelo, né, com o destino de Tiradentes. Então, o Projeto Portinari surge 2 anos depois com a missão de responder a essa embaraçosa lacuna cultural. E o primeiro artigo publicado sobre o nosso trabalho levava uma manchete paradoxal. Era um grande jornalista, né, o Elias Fajardo da Fonseca, e era uma página inteira do Globo com essa manchete: Portinari, o pintor, um famoso desconhecido, né? E ali o repórter perguntava: mais de 95% da obra do maior pintor brasileiro contemporâneo está hoje inacessível ao público, guardada em coleções particulares. O que foi feito do trabalho de um homem que, durante toda a sua vida, exprimiu emocionadamente a alma, o povo e a vida brasileira? Então, o projeto começa, né, com essa intenção, mas realmente tínhamos pouquíssimas informações sobre o paradeiro da maioria das obras, né? A gente tentou fazer um cálculo assim de cabeça de quantas obras ele teria produzido na curta vida que ele teve. Ele morreu com 58 anos, né? Portanto, foram 40 anos, mais ou menos, de produção artística. E a gente entrevistando familiares, a minha mãe, o Bianco, né, que trabalhava com ele, a gente chegou à conclusão que ele fazia uma obra a cada 3 dias, regularmente, em média, né, incluindo esses grandes murais, né. Então, fazendo a conta, dava mais ou menos 5.000 obras. Nós já localizamos até hoje 5.300. Então, aquele guess estava correto, né. Agora, eu queria mostrar para vocês como começar um trabalho desse, né? Não havia nem sequer experiência formada no Brasil, nem profissionais capacitados para este tipo de trabalho, né? De fazer o levantamento da obra, vida e época de um artista, né? Então, a primeira coisa que eu tinha que fazer era angariar simpatias, era, de alguma forma, atrair o interesse de pessoas que, inclusive, pessoas que tivessem o poder de patrocinar o projeto, né? Da gente poder contratar uma equipe que começasse com o projeto. Então, a gente chamou isso da primeira face visível do Projeto Portinari. Vocês veem, no comecinho, eu tinha 2 projetores de slides, daqueles de carrossel, assim, né? Depois passou a ser 3 projetores, depois passou a ser 4, com uma torre. Eu levava meia hora para ajustar os 4 projetores naquela torre, e acabei carregando 14 malas durante um bom tempo, né? E aqui a gente vê também a evolução extraordinária da tecnologia, né? Porque vocês veem nessa parte de baixo, eu já levo apenas esse laptopzinho, uma pequena mesinha de som e, às vezes, um projetor, não é? Mas dá para levar em 2 malinhas agora, né? Aqui vocês veem essa aqui embaixo. Eu estava aqui apresentando para o balé, para
o corpo de baile do Balé da cidade de São Paulo. Eles tinham feito uma homenagem a Portinari em 2003, no centenário, reencenaram um balé, Baile na Roça, lá. Então, eu fiz uma apresentação para eles lá. Essa outra aqui era já um primeiro esforço no sentido de conseguir trazer guerra e paz. Essa que está no meio embaixo é na missão do Brasil junto às Nações Unidas. Nós temos aqui a embaixadora Maria Luísa Viotti, que na época chefiava essa missão e hoje é embaixadora do Brasil em Washington, né? Uma grande amiga, foi absolutamente fundamental. E aqui uma apresentação no Itamaraty, já com esse equipamento bem menorzinho. Eu queria mostrar para vocês um pouco essa trajetória dessa primeira face visível, mas eu vou fazer uma provocação cordial, se vocês me permitirem. Vocês vão ver nessas instituições que me convidavam alguma coisa inusitada. Depois eu vou perguntar o que vocês viram de inusitado. Já descobriram, né? Quase todas as instituições da área de ciência e tecnologia. Muito pouco interesse assim, da parte de arte e cultura durante os primeiros anos. Mas é natural, né? Porque o projeto surge no departamento científico da PUC, departamento de matemática. Então, os meus colegas eram todos dessa área e a agência que possibilitou, que viabilizou o projeto Portinari era a FINEP, que era uma agência de fomento na área de ciência e tecnologia, mas que estava capitaneada por um grande homem chamado José Pelúcio Ferreira, que era mineiro de Baipendi e era um grande presidente que abriu para a cultura também, né? Ele fez aquele levantamento musical do Marcos Pereira, né, no Brasil todo. Foi um homem extraordinário. Então aqui eu quis mostrar para vocês verem essa curiosidade, né? Acho que 90% dessas instituições eram da área de ciência e tecnologia, né? E aqui eu queria mostrar para vocês o comecinho do projeto. Como é que estava o Brasil naquele momento, em 79, né? Quais foram os grandes desafios, o que a gente conseguiu fazer e o que ainda resta a ser feito. Brasil, 1979. Depois de 15 anos de governo militar e 10 anos de AI-5, o país vivia finalmente um momento de abertura política. A anistia, o relaxamento da censura, a perspectiva de eleições, um silêncio compulsório começava a cessar. Surgiam iniciativas de resgate cultural para recontar a história do Brasil. Foram criados projetos como o CPDOC, da Fundação Getúlio Vargas, o Projeto Pixinguinha e o Projeto Portinari. O Projeto Portinari nascia de uma constatação urgente. 17 anos depois da morte de um dos maiores artistas que o Brasil teve nesse século, suas obras não possuíam nenhuma catalogação e sua memória se perdia diariamente. Uma equipe liderada por João Cândido Portinari, filho do pintor, começou um trabalho de detetives para tentar reunir as informações sobre as obras de Cândido Portinari e as memórias de sua época. Nascido dentro da área científica da PUC do Rio de Janeiro, o Projeto Portinari já apontava uma natureza multidisciplinar, reunindo métodos científicos, alta tecnologia e rigor histórico a serviço da arte e da cultura. O projeto começou com o levantamento de mais de 5.000 obras e de depoimentos de grandes brasileiros contemporâneos de Portinari, além de catalogar mais de 25.000 documentos. No processo de cruzamento de informações, muitos fatos vieram à tona e muito foi se descobrindo sobre como aprender a ler Portinari. Essas informações deram um novo sentido à obra e revelaram razões muitas vezes escondidas por trás das tintas. Ao Projeto Portinari não interessava fazer um juízo de valor sobre a obra do artista, mas sim criar uma base de informações imparcial e de livre acesso para pesquisadores e público em geral. O projeto
sempre buscou ter uma face pública, seja através de exposições, publicações e palestras, proferidas de norte a sul do país e no exterior, durante mais de 15 anos. Interessava criar uma educação visual e histórica da formação da cultura moderna brasileira, da qual Portinari é um dos expoentes. 1928. Portinari retrata Cavalcante, governador de Pernambuco. Este é um dos 10.000 documentos localizados pelo projeto Portinari, que está resgatando para a memória nacional o trabalho do nosso pintor maior. Agora, o último esforço no Brasil para que nada sobre Portinari fique esquecido. Se você possui alguma obra ou documento, informe seu nome e endereço para a Caixa Postal 500, Rio de Janeiro. O projeto Portinari mobilizou pessoas e instituições por toda a parte para sua empreitada. Com a iniciativa da Rede Globo e da Fundação Roberto Marinho, foram realizadas chamadas e campanhas em favor do projeto que resultaram em mais de 3.000 cartas mandadas para a Caixa Postal 500. Fruto dessa mobilização, quadros importantes dados como perdidos foram encontrados pelo país inteiro, além de informações que ajudaram a compreender o contexto das obras. Então, os primeiros 25 anos foram tempos de formiguinha, assim, né? A gente, dentro do projeto, né, pesquisando aquilo que vinha chegando a nós, né, documentos e obras, né? E, ao cabo desses 25 anos, a gente teve o orgulho e a felicidade de publicar o primeiro catálogo raisonné de obra de um artista ao sul do Equador, de toda a América Latina, inclusive, né? A gente sabe da paixão que os mexicanos têm pelos seus pintores, né? Mas nem Tamayo, nem Orozco, nem Siqueiros, nem Rivera, nem Frida Kahlo tinham catálogos raisonnés nessa época, né? E realmente para nós foi uma coisa de muita emoção mesmo, né? E mais ainda quando a gente, logo depois do lançamento do catálogo, né? Aqui vocês veem um pouco o conteúdo, né? São 5 volumes, são 4.991 obras. Isso significa o seguinte: nós estamos fazendo este ano 20 anos da publicação do catálogo raisonné, e nesse período surgiram mais de 300 obras novas. Então, nós estamos pensando em fazer um 6º volume agora para incluir essas que apareceram depois, né? E outro orgulho que a gente teve foi ver que o catálogo raisonné se tornou um presente de Estado, né? Nós vemos aqui o presidente Lula oferecendo o catálogo raisonné ao presidente Chirac, ofereceu à Rainha da Inglaterra, também ao primeiro-ministro do Japão, ao Papa Bento XVI, né? E na gestão seguinte, a presidenta Dilma ofereceu ao François Hollande, que era o presidente francês que veio a seguir, né? Eu talvez valesse a pena, nem que seja passar assim um pouquinho rapidamente, mas não deixar de mencionar a importância da ciência e da tecnologia no projeto Portinari. Eu diria que talvez seja uma das razões de um projeto cultural como o nosso ter sobrevivido tantos anos, né? Não só pela questão das questões que foram suscitadas na área de ciência e tecnologia, como também pelo fato de que as agências de fomento na área de ciência e tecnologia eram mais estruturadas que as da área de arte e cultura, né? Então, aqui estão as principais linhas, né, de pesquisa. Eu não vou me deter muito sobre isso. Isso acabou desembocando numa grande base de dados. Vocês vão ver aqui, a gente chama isso de aranha, porque é uma coisa realmente assustadora, os cruzamentos que tem entre as obras e os documentos, entre as obras e obras, e entre documentos e documentos, né? Isso fez com que o Google, né, que olhou essa base de dados, fizesse essa declaração aqui, né? Eles consideraram que era uma base tão bem estruturada que nos convidaram para fazer parte do Google Arts and Culture Project, né? Que normalmente disponibiliza acervos de grandes museus no mundo. Nós não somos um grande museu sob hipótese alguma, né? Nós somos um pequeno projeto, né, numa universidade, mas eles abriram essa exceção. Eu vou mostrar a vocês quando foi inaugurada essa parceria. Foi na Pinacoteca do Estado de São Paulo, em 2019, justamente quando o projeto completou 40 anos, né? E eu 80. Aí era o dobro mesmo. Em 360 graus pela casa onde Portinari morou na infância e adolescência, em Brodowski, no interior de São Paulo. Um passeio por 15 exposições virtuais que oferecem uma imersão na vida e obra do pintor do povo. Em parceria com 6 instituições culturais, o Google disponibilizou no serviço Arts and Culture mais de 5.000 pinturas, além de 15.000 documentos sobre o artista.
The goal is to make more art, more culture, and more of the cultural heritage of Portinari available to anyone, anywhere for free. For the first time, over 20,000 artworks, images, sketches, drawings by and about Portinari are coming online on Google Arts and Culture. Em 1940, Portinari fez uma exposição solo no Museu de Arte Moderna de Nova York. A divulgação do evento citava como colecionador João Cândido Portinari, filho de 1 ano do artista. Hoje, aos 80 anos, o filho único do pintor dirige o projeto Portinari, que fundou em 1979 para catalogar a obra do pai. Naquele momento havia uma grande ânsia, né, que percorria o Brasil todo, de resgate da própria história nossa, né? História cultural, história mesmo. Essa coisa da brasilidade, da busca das nossas raízes, estava muito intensa em todos os setores. E o projeto Portinari nasce no bojo desse movimento. Quando começou, 40 anos atrás, o projeto Portinari enfrentou desafios. João comenta que não havia um scanner em todo o Brasil para digitalizar os materiais. E nós fomos dos primeiros a fazer realmente um banco de dados. Na época se chamava Arco-Íris, que surgiu nos departamentos científicos da PUC, e esse banco de dados foi evoluindo e nós criamos o portal Portinari, né, que também, por sua vez, foi evoluindo, e hoje nós estamos passando esses conteúdos, praticamente todos, né, para a plataforma do Google Arts and Culture. O site busca democratizar o acesso à obra de Portinari, que está, em grande parte, nas mãos de colecionadores particulares. A plataforma traz uma linha do tempo com os anos em que cada trabalho foi pintado. No site também dá para explorar as obras do artista nesta paleta dividida por cores. Que permite você fazer pesquisa, por exemplo, assim, você bota numa caixinha tipo Google, peneira, imediatamente forma-se uma galeria com todas as obras em que aparece uma peneira. E eu separei aqui também 3 links que eu achei que podem ser úteis para quem gostaria ou quem deseja pesquisar, né, em todo esse nosso acervo aqui. O primeiro, é muito fácil memorizar, né? www.portinari.org.br. É só lembrar que não é .com.br, é .org.br. Aqui vocês têm tudo. Tem as 5.300 obras e tem os 30.000 documentos. Esses 30.000 documentos têm 6.000 cartas que Portinari trocou com seus contemporâneos e que continuam virgens, né? Pouca gente sabe, inclusive, que existe esse tesouro, né? Esse diálogo que ele manteve com seus contemporâneos está ali, né? Um dos sonhos que eu tenho, não consegui realizar ainda, é que alguém pudesse fazer uma seleção nessas 6.000 cartas comentada e nós pudéssemos publicar isso. Da mesma forma que os 130 horas, as 130 horas do programa de História Oral, que são depoimentos, né, dos contemporâneos de Portinari que nós conseguimos alcançar em vida. Não pegamos Mário de Andrade, não pegamos Manuel Bandeira, não pegamos Graciliano Ramos, mas pegamos Drummond, pegamos Jorge Amado, pegamos Luiz Carlos Prestes, Afonso Arinos, enfim, são 74 depoentes. Então, fazer também a mesma coisa, fazer uma seleção ali nesses depoimentos que pudesse passar para as novas gerações o que foi aquela geração, né? O que eles pensavam, né? Então, agora eu queria falar um pouquinho do educativo, porque quando a gente chegou nesse ponto, a gente se perguntou, né? A gente já tinha feito o grosso do trabalho, vamos dizer, braçal, né? De reunir isso tudo, colocar num banco de dados, fazer site, disponibilizar para o público. Mas aí surge a pergunta, e agora? Qual é a missão real do projeto Portinari? E ficou muito claro para nós todos que essa missão eram as crianças e os jovens, era o nosso educativo. Porque Portinari não é um pintor abstrato, ele não propõe linhas, volumes, cores, formas, né? Ele propõe uma reflexão profunda, né, sobre a ética e o humanismo. Ele passa valores na obra dele, valores de não violência, de fraternidade, de justiça social, de respeito à vida, né? E o que mais a gente poderia querer passar para os nossos filhos e nossos netos nesse mundo tão convulsionado que a gente vive do que esses valores? E junta-se a isso a aptidão que as crianças têm com relação às imagens. Eu vi muita criança mostrar coisas em um quadro que eu nunca tinha visto, eu nunca tinha percebido, né? Então, eu me lembro uma vez, eu fui fazer vou fazer um parênteses aqui, eu fiz uma palestra para crianças que deviam ter 6 a 8 anos, né? E quando acabou a palestra, a professora virou-se para a turma e disse assim,
o que mais impressionou vocês aí no Portinari? Aí uma garotinha que devia ter uns 8 anos levanta o dedinho e diz assim, o que mais me impressionou é que no tempo dele as crianças brincavam à noite. Eu achei aquilo fantástico, porque tinham as obras que tinham as Três Marias no céu, o Cruzeiro do Sul, e as crianças brincando ali embaixo, né? E eu pensei, poxa, no tempo dela, isso não existe mais, devido à violência, à televisão, ao dedinho no celular, isso acabou, né? Eu me lembro, eu brincava, a gente jantava e ia brincar na rua, né? Ia brincar no largo, enfim, isso é ótimo. Então, começa o educativo do projeto Portinari, a gente pegou como mote aquela frase linda, né, do Fernando Brant, que o Milton Nascimento canta, o artista tem de ir onde o povo está. Só que, como nós vimos, mais de 95% da obra do Portinari estava inacessível à vista pública. Então, como levar essas obras a esse povo, né? Aí surgiu um milagre. Na área de tecnologia, surgiram impressoras de altíssima resolução, a jato de tinta, que produzem um clone da obra de arte, que são chamados giclés. A palavra é francesa, né? Mas são réplicas digitais. Eu vou mostrar como é que começou isso. Foi na década de 90, com o suporte da Petrobras. A gente criou 8 exposições idênticas, né, porque a gente pode fazer clones da exposição, que passaram a percorrer o Brasil todo. Vou mostrar para vocês como é que foi. O grande problema para divulgar o trabalho de Portinari é que 95% das suas obras estão em coleções particulares ou foram pintadas em paredes, azulejos e painéis enormes como esse, difíceis de transportar. Foi aí que entrou a tecnologia. Com equipamentos sofisticados, foram feitas réplicas de alta qualidade de 85 obras do pintor. O resultado de todo esse trabalho pode ser visto em exposições itinerantes, realizadas em parceria com a Petrobras e que estão acontecendo ao mesmo tempo pelo Brasil afora. Pintando desde o gaúcho até o nordestino, pintando a colheita do cacau até a colheita do café. A Petrobras viu que apoiar a Portinari era apoiar o próprio povo brasileiro. Além de levar as réplicas para lugares onde às vezes nem existe museu, a exposição Brasil de Portinari dedica uma programação toda especial para as crianças. Nós não temos tempo aqui de mostrar muitos exemplos, mas a gente percorreu populações ribeirinhas, por exemplo, do Pantanal, da Amazônia, né? Ficamos a bordo de um navio da Marinha, com o educativo e a exposição a bordo do navio, no Rio Purus, parando nas populações ribeirinhas. Depois levamos também para penitenciárias aqui do Rio de Janeiro. Mas eu vou dar um único exemplo, foi do Pantanal, para vocês verem um pouco como é que as pessoas recebem quando chega esse educativo lá, né? Sueli, você já viajou esse Brasil inteiro fazendo essas exposições interativas. Que experiência mais te emocionou nessas viagens? Olha, há tantas experiências, né? Uma que me emocionou muito foi no Pantanal Mato Grossense. Nós fomos com a exposição Brasil de Portinari montada numa chalana da Polícia Militar, subindo o Rio Paraguai. Nós saímos de Porto Murtinho, fomos até Corumbá. Íamos parando em pequenos povoados, não era nem cidade, eram pequenos povoados. E eu sentia, quando entrava aquelas crianças no barco para ver a exposição, eu sentia assim uma emoção grande, porque era assim, a primeira vez que eles estavam vendo, e talvez a última, né? Então a gente tinha que dar tudo possível ali, né, para aquelas crianças. E como eles se identificavam, e nós chegamos a um povoado dos índios paraguaios, chamados índios chamacoco, porque a gente tanto visitava povoados brasileiros como os da margem paraguaia também. E o índiozinho entrou e foi direto para o índio, uma cabeça de índio do Portinari. E ele olhava para nós e olhava para a cabeça de índio, eu acho que ele estava pensando, ué, alguém já tinha me visto antes e me pintou assim? Isso foi uma coisa extraordinária, isso aconteceu por toda parte, não só com crianças, não, né? Todos se reconheciam na obra de Portinari, né? Bom, isso termina o que eu tinha para falar sobre o projeto Portinari. Eu queria falar agora um pouquinho sobre essa proximidade dele com a poesia e com a literatura, né? Então tem esse pensamento do grande historiador de arte baiano, Clarivaldo Prado Valadares, né? Que fala, né, desse momento, né, dessa geração, né, que promove uma notável mudança na estética e na cultura dos grandes centros brasileiros. E temos 1.200 fotografias de época lá no projeto, mas eu selecionei esta aqui para mostrar para vocês, porque eu acho que ela é muito especial, né? Aqui vocês veem os 50 anos de Graciliano Ramos,
Se a gente for olhar as pessoas que estão sentadas aqui da esquerda para a direita, vocês devem ter reconhecido. O primeiro é o Marques Rebelo, o segundo é Drummond, o terceiro é Portinari, o quarto é Rodrigo Otávio Filho, em seguida é a Lúcia Miguel Pereira, escritora, depois é o Graciliano Ramos, ao lado dele, de óculos também, é o ministro Gustavo Capanema, né, que reuniu em torno de si toda essa gente, ao lado dele a esposa de Graciliano, Dona Heloísa, Manuel Bandeira, este aqui que está no final, não me lembro quem é, atrás dele, esse de bigode, com sobrancelhas grossas assim, parece Monteiro Lobato, mas não é. Vocês conseguem imaginar quem é? Jorge Amado, bem novinho aqui, né? Agora vamos lá para a esquerda, esse de óculos que está aqui é o José Lins do Rego, né? Muito amigo também de Portinari. E aqui atrás, no meio dessa turma aqui, meio escondidinho, porque acho que ele era mais novo e era um pouco mais tímido nessa época, é o Vinícius de Moraes, ali, né? Então, eu queria mostrar para vocês agora, na voz do próprio Drummond, esse carinho especial que Portinari tinha com os poetas e os escritores, né? Agora, o traço que me parece que mais me aproximou de Portinari foi o fato de que ele era muito interessado em convívio com os poetas. Eu acho que Portinari foi mais companheiro dos poetas do que dos outros artistas. Claro. Ele tinha para conosco uma atenção muito especial. Basta dizer que ele pintou o retrato de Manuel Bandeira, de Mário de Andrade, de Murilo Mendes, de Jorge de Lima, de Dante Milano, de Felipe de Oliveira, de Adalgir Zaneri e o meu. Além de outros que me escapam de momento, eu estou falando isso de memória. E aqui vale lembrar também que a arte de Portinari se estendeu também à ilustração de livros, né? Inclusive livros de Machado de Assis, né? O Memórias Póstumas e o Alienista, que nós estamos na casa dele. Eu queria mostrar um pouco para vocês como é que aconteceu isso e esses grandes livros, né? Portinari torna-se figura atuante no mundo das letras no período áureo da ilustração de livros no Brasil. Ao longo de 29 anos, de 1932 a 1961, realizou em torno de 259 ilustrações para as principais editoras brasileiras e estrangeiras. As ilustrações de Portinari desenham um panorama histórico, literário e artístico das principais mudanças culturais ocorridas no Brasil a partir dos anos 30. Elas sintetizam não só a constante pesquisa por novas linguagens plásticas, mas também a permanente luta por ideais pelos quais trabalhou, em prol do seu povo e da humanidade, com os recursos do traço e da cor. E chega um momento em que o próprio Portinari se torna poeta, né? Que é quando ele faz no final da vida, ele começou a escrever poesia, né? Então, tinha aqueles manuscritos, né, lá em casa, e um dia Drummond veio e Antônio Calado também, e acharam que valia a pena fazer uma seleção e editar. E é esse livro que saiu sem ilustrações e que agora, em 2019, a gente lançou ilustrado. E Drummond escreveu uma coisa linda que eu queria ler para vocês sobre a poesia de Portinari. Ele diz assim: não é demais insistir no que sua poesia representa como expressão verbal de sua pintura, e mais intimamente de sua experiência de artista e de homem solidário com as dores do mundo. Ela é um documentário dramático das tensões e reflexões de um espírito que pôs na criação artística toda a sua carga de humanidade. E aqui eu queria mostrar para vocês agora um colega de vocês aqui que fala da poesia de Portinari aqui. Um homem que se colocava como um grande leitor do livro do mundo, leitor do mundo dos livros, e, portanto, a condição de Portinari não podia não ser, na sua primeira natureza, a de poeta. E muitas vezes nós nos perguntamos, a poesia onde ocorre? Às vezes ela não ocorre quando se faz o verso, mas pode ocorrer fora do verso. Independentemente, a poesia é um estado anterior ao próprio poema. Todos os que amam os quadros de Cândido Portinari procurarão nos versos temas do pintor. Mas, na medida de possível, não façam isso. Para fazerem a vontade do autor, leiam seus versos sem pensar em nada mais.
e verão que, menor que o poeta em relação ao pintor, o gênio de Portinari era tanto que não pôde como antes. Se vocês me perguntassem, uma vez me perguntaram, né, se você espremer Portinari como se fosse um tubo de tinta, o que sai? Né? Se você tiver que resumir a essência de Portinari em meia lauda, eu diria esse poema dele aqui, que eu vou mostrar a vocês agora, em que ele se compara com o espantalho. Ele diz que o espantalho que é meu autorretrato. Talvez valha a pena ler, porque eu tenho a impressão que o pessoal que está sentado lá atrás não consegue enxergar essas letras. Eu vou ler. Vim da terra vermelha do cafezal, as almas penadas, os brejos e as matas virgens acompanham-me como o espantalho que é meu autorretrato. Todas as coisas frágeis e pobres se parecem comigo. Eu acho que isso aqui é a essência dele, né? E eu achei que esse outro também, porque ele já estava sofrendo os sintomas da intoxicação pelo chumbo que havia nas tintas naquela época e que o levou à morte, né? Ele, inclusive, foi orientado pelos médicos de não pintar Guerra e Paz, porque ele teria que usar aquelas tintas proibidas. Mas eu tenho certeza que, em coerência com toda uma vida de militância pela paz, pela justiça, né, ele sentiu que aquela era a maior oportunidade da vida dele de passar a sua mensagem de paz na ONU e resolveu desobedecer aos médicos. Ele certamente sabia o risco que estava correndo. E aí tem esse pedacinho de poesia aqui, eu acho que pode se chamar isso de poesia, né, em que ele indaga, né, com uma curiosidade assim, né? Qual a cor do outro lado? Né? Uma pergunta de pintor. Né? E eu queria mostrar para vocês um outro grande poeta, este não brasileiro, o grande poeta nacional de Cuba, Nicolás Guillén, foi muito amigo de Portinari. Eu conheci o Nicolás quando eu era criança, eu tinha paixão por ele. Eu subia em cima de um armário quando ele chegava lá em casa e pulava em cima dele. E ele me apelidou El Atômico por causa disso, né? Mas o Nicolás foi um amigo extraordinário de Portinari e dedicou a ele um poema que é um som para Portinari, que depois foi musicado no Chile pelo conjunto Iti e Limani e entrou no repertório da Mercedes Sosa, a cantora argentina. Então, é um conjunto latino-americano de verdade mesmo, né? Vamos ouvir o Nicolás. Para Cándido Portinari, la miel y el ron, y una guitarra de azúcar, y una canción, y un corazón. Para Cándido Portinari, Buenos Aires y un bandoneón. Ay, esta noche se puede, ay, esta noche se puede cantar un son. Sueña y fulgura, un hombre de mano dura, hecho de sangre y pintura, grita en la tela. Sueña y fulgura su sangre de mano dura, sueña y fulgura como tallado en candela. Sueña y fulgura como una estrella en la altura, sueña y fulgura como una chispa que vuela. Sueña y fulgura. Así con su mano dura, hecho de sangre y pintura sobre la tela, sueña y fulgura un hombre de mano dura. Portinari lo desvela y el roto pecho le cura al hombre de mano dura que está gritando en la tela, hecho de sangre y pintura. Sueña y fulgura. E agora nós chegamos na terceira parte, a parte final, e eu queria lhes falar um pouquinho do Guerra e Paz, né? Então, fazer um pequeno histórico, né, da itinerância primeira, há mais de 10 anos, de Guerra e Paz, aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e depois em Paris, no Grand Palais. Esse nós chamamos a primeira itinerância, né, 2010 a 2015. Né? Essa itinerância, bom, eu sempre tive esse desejo, né, esse sonho que eu julgava que fosse um sonho impossível, de trazer Guerra e Paz. Quando eu estive na inauguração de Guerra e Paz, em 56, no Teatro Municipal, eu tinha 17 anos, estava o Drummond fez uma crônica belíssima daquele momento, né? E estava Juscelino Kubitschek, que tinha sido colega de Portinari na França, ele estudando medicina, Portinari em prêmio de viagem da Escola Nacional de Belas Artes, né? E foi uma noite assim inesquecível, né, ali. E no dia seguinte, o Correio da Manhã saía com a manchete assim: agora eles irão definitivamente para a ONU. Quem quiser vê-los, que vá a Nova York. E eu me lembro que aquilo ficou entalado na minha garganta. Quantos brasileiros, né, têm possibilidade de ir a Nova York? Eu sempre sonhei,
mas nunca julguei que houvesse essa possibilidade até o 50º da instalação dos painéis, que foi em 2007, em que, no discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente brasileiro, pela primeira vez em 50 anos, cita aqueles 2 gigantescos murais que estão ali na entrada da Assembleia. Nunca havia sido feita essa citação. Eu fui olhar no livro do Itamaraty, até o primeiro, quando os painéis tinham acabado de ser colocados ali, 2 semanas depois acontecia a Assembleia Geral, e quem discursou foi um grande estadista, Oswaldo Aranha, que inclusive era amigo de Portinari, tinha sido retratado com Portinari, mas não citou. E é fácil compreender, porque nós estamos falando da época da Guerra Fria, né? Estamos falando de 57, Guerra Fria, Portinari, um homem de esquerda, né? A ONU muito ali dentro do território americano, né? Era o macartismo, então não se podia citar. Mas aquilo, de alguma forma, permaneceu por inércia, não sei de que forma, e somente em 2007 é que é feita essa citação que eu queria compartilhar com vocês agora. Foi muito emocionante, eu estava lá, né? Não imaginava que fosse acontecer isso. Senhoras e senhores, ao entrar neste prédio, os delegados podem ver uma obra de arte presenteada pelo Brasil às Nações Unidas há 50 anos. Trata-se dos murais Guerra e Paz, pintados pelo grande artista brasileiro Cândido Portinari. O sofrimento expresso no mural que retrata a guerra e nos remete à alta responsabilidade das Nações Unidas de afastar o risco de conflitos armados. O segundo mural revela que a paz vai muito além da ausência da guerra. Pressupõe bem-estar, saúde e um convívio harmonioso com a natureza. Pressupõe justiça social, liberdade e superação dos flagelos da fome e da pobreza. Não é por acaso que o mural Guerra está colocado de frente para quem chega e o mural Paz para quem sai. A mensagem do artista é singela, mas poderosa. Transformar aflições em esperança. Guerra em paz é a essência da missão das Nações Unidas. O Brasil continuará a trabalhar para que essa expectativa tão elevada se torne definitivamente realidade. Muito obrigado. Nesse momento, eu tomei conhecimento que a ONU iria passar por uma reforma profunda, que ia levar vários anos. Era uma reforma estimada em 2 bilhões de dólares, e que as obras de arte teriam que ser retiradas. Aí eu falei, quem sabe não chegou, né, a hora de que aquele sonho que parecia impossível se realizar. E aí, de fato, nós conseguimos, né, e ficamos com a guarda dos painéis durante 6 anos, né? Nós apresentamos, vou passar um pouquinho rápido agora para não cansar vocês, mas apresentamos no Teatro Municipal. Vejam que coisa impressionante isso, o maior teatro de uma cidade, lotado, as pessoas aplaudindo de pé, não uma ópera ou um balé, mas 2 pinturas, né? Isso foi uma coisa incrível. Depois, no Memorial da América Latina, em São Paulo, filas intermináveis de dia, de noite, as pessoas não queriam ir embora, foi uma coisa impressionante. E queria mostrar para vocês o vernissage no Grand Palais, que foi também uma coisa assim muito emocionante, né? Vamos ver juntos aqui. En achevant Guerre et Paix, Portinari a déclaré: les panneaux Guerre et Paix sont sans doute le meilleur travail que j'ai réalisé. Je les dédie à l'humanité.
crois que c'est peut-être le point de départ d'une redécouverte de Portinari plus d'un demi-siècle après. Je crois que les jeunes Français, les jeunes générations, pourront voir ici et peut-être qu'ils auront la curiosité d'en savoir davantage. E queria mostrar, quer dizer, o último episódio desse primeiro projeto Guerra e Paz, dessa primeira itinerância, foi a reinstalação dos painéis no seu espaço original, o grande hall de entrada da Assembleia Geral das Nações Unidas, e nós fizemos uma cerimônia, espetáculo, que foi produzida pela Bia Lessa, e foi uma coisa também muito emocionante. A ONU chamou de The Second Unveiling, né? Isso foi em 2015, e nós não esperávamos que essa cerimônia pudesse acontecer no próprio plenário da Assembleia Geral. Foi uma coisa extraordinária, eles cederem aquele espaço para nós, né, para a devolução dos painéis. E muito menos que quem fosse fazer o discurso de abertura fosse esta pessoa aqui que vocês vão ver. A gente não imaginava que isso fosse possível. Ladies and gentlemen, please welcome the Secretary-General of the United Nations, His Excellency Mr. Ban Ki-moon. War and peace are more than magnificent works of art. They are Portinari's call to action. Thanks to him, all leaders who enter the United Nations see the terrible toll of war and the universal dream for peace. As you know, Portinari himself was warned by his doctors to stop working on the murals because he was becoming sick from the lead paint. But he refused, and he literally gave his life to finish these masterpieces. He never lived to see them installed. Ladies and gentlemen, please join me in a moment of silence to honor the memory of this visionary artist. Thank you. Portinari is no longer alive, but his legacy will live forever at the United Nations. Let us realize his vision and move from war to peace. Muito obrigado. Thank you very much. Thank you. Eu queria agora terminar mostrando a vocês esse desafio, né, ao qual eu me referi no início, que é o que nós vamos fazer no ano que vem e em 2026. Nossa jornada começa em maio de 2025 no prestigioso Palazzo delle Esposizioni, em Roma. Estaremos lá para uma tripla celebração, os 150 anos da imigração italiana no Brasil, o jubileu da Igreja Católica, e os 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a Santa Sé. Em novembro de 2025, os painéis irão para Belém, no Pará, para a COP30. Este evento importante busca promover a paz, não só entre nações e pessoas, mas também entre elas e a natureza. Nossa jornada culminará em um momento histórico, a exposição no Museu Nacional da China, em janeiro de 2026. Esta é a realização de um antigo sonho, de levar a maior obra de Portinari, um clamor brasileiro pela paz mundial, ao coração do povo chinês. Esta exposição não apenas celebra o significado dos painéis Guerra e Paz, mas também coroa os 50 anos das relações diplomáticas entre o Brasil e a China, um marco alcançado no ano de 2024. Uma união de culturas em nome da arte e da paz. Eu queria terminar mostrando a vocês, falando em China, né, uma coisa que me impressionou muito. A diretora do Balé Nacional da China, e vocês podem imaginar o que uma instituição
como o Balé Nacional da China significa para aquele país, né? Falando de Portinari. Eu não imaginava nem que eles conhecessem Portinari, mas vejam o que ela fala aqui. 巴西的绘画风格呢，多种多样的特色还是非常鲜明的。我个人呢比较喜欢的画家是坎蒂多·波提纳里，他的作品是非常迷人的，比如说像《孩子们放风筝》等，其中都能够表现出巴西人民的这种人文关怀，以及人性的光辉，还有巴西的风土人情，这些都是让我颇为感动的。然后也是我们中国人都比较喜爱的。Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada, João, por essa viagem, né, que você nos proporcionou na obra de seu pai, mas mais até que isso, né? Uma viagem por um período da história brasileira que ele evoca com tanta beleza, tanta inspiração, né? Que culmina com o Guerra e Paz, que eu tive o prazer de ver ainda nos meus 20 anos, quando visitei pela primeira vez a sede da ONU, em Nova York, e ao entrar, exatamente ao entrar, me deparei com 2 painéis brasileiros, né, que tinham sido o grande presente do Brasil às Nações Unidas. É muito emocionante para os brasileiros ver, né, o Guerra e Paz, não só pelo quadro que é, mas por todo o seu simbolismo, né? E pelo destaque que ele tem, pela mensagem que ele leva, que você nos mostrou aqui, que atravessou o mundo, chegou à China, né? Enfim, é formidável ver o Brasil que dá certo. Né? O talento do Brasil, dos brasileiros, que é reconhecido internacionalmente, é reconhecido nas Nações Unidas e, sobretudo, eu diria agora, em sua homenagem, o seu talento. O seu talento de ter não só preservado, tanto quanto possível, essa obra, mas tê-la democratizado dentro do próprio país. Né? Então, eu tenho absoluta certeza, não tenho a menor dúvida, de que seu pai estaria muito orgulhoso de você, tanto quanto você é dele, com toda certeza. Então, muitíssimo obrigada. Posso fazer uma Pode fazer o que você quiser. Não, porque você falou que você visitou os painéis Guerra e Paz, mas não sei se vocês sabem que os painéis Guerra e Paz também sofrem, né, da invisibilidade hoje em dia, que sofre toda a obra de Portinari, né, que está em coleções privadas. Por quê? Porque quando houve aquela tragédia das Torres Gêmeas em Nova York, em 2001, as normas de segurança da ONU ficaram muito severas e não se permite que o visitante veja Guerra e Paz. A visita passa por cima, pelo mezanino, e você só vê um pedacinho da paz, e não vê Guerra e Paz. Eu tenho amigos, né, que foram a Nova York e que queriam ver, tinham muito desejo de ver. Eu tive que escrever para a nossa missão junto à ONU. Eles tiveram que designar 2 diplomatas para acompanhar esse amigo. Quer dizer, é uma exceção, né? Não podem ser visitados. E agora, recentemente, ontem, o Jamil Chad me escreveu dizendo que ele está indo morar em Nova York 2 anos, me mandou um filmezinho que ele fez da ONU, exatamente nessa posição em que se vê só aquele pedacinho do painel da paz, e eu disse a ele: Jamil, olha uma causa nobre aí, vamos lutar para que eles possam ser visitados. Né? Muito obrigada. Eu quero convidar vocês para os próximos eventos aqui da Academia. Nós vamos ter
na próxima terça-feira, nós vamos ter no ciclo O que eu sei dela, que foi aberto aqui na terça-feira passada pela Carla Madeira. Nós vamos ter a palestra da Eliana Alves Cruz, que vai nos falar da Carolina Maria de Jesus. Todos estão convidados e eu insisto nesse convite, porque eu estou coordenando esse ciclo e eu considero ele muito importante, porque são algumas escritoras que estão falando de outras artistas, escritoras, ou escritoras como Anita Malfatti, enfim, estão trazendo um ângulo novo dessas escritoras, né? E nós teremos também, na quinta-feira próxima, a palestra da Maria Laura Cavalcante sobre a etnografia dos literatos, o cancioneiro caipira de Amadeu Amaral. Então, continua assim essa programação animada da Academia Brasileira de Letras, do nosso ABL Portas Abertas. Sejam todos muito bem-vindos em todos esses eventos e a você, João, muitíssimo obrigada por esse belo trabalho.